O fogo ainda estava vivo quando eu entrei pela porta. A fumaça saía das gavetas abertas, subindo lenta, como se esfregasse na minha cara o cheiro ácido da perda. A primeira coisa que eu vi foi um pedaço chamuscado do meu vestido preferido, aquele azul marinho que meu marido dizia que me deixava com olhos de moça nova. Agora estava duro, retorcido, igual plástico derretido. E a voz dela ainda ecoava na minha cabeça, alta, afiada, cortando mais do que qualquer língua de fogo. Você não precisa mais disso, dona. Roupa de velha só ocupa espaço. Eu não respondi. Não naquela hora. Fiquei parada, com as mãos tremendo, sentindo o tecido queimado desmanchar entre meus dedos. A varanda inteira parecia menor, sufocada pelo cheiro de gasolina barata. O vento da noite trazia aquela fumaça quente para o rosto, queimando meus olhos, mas eu não chorei. Não dei a ela esse prazer. Foi então que ouvi o riso, baixo, contido, vindo da cozinha. Ela estava lá dentro, com a porta semiaberta, conversando ao telefone como se tivesse acabado de jogar papel velho no lixo. Não a história da minha vida inteira dentro de um armário. Queimei mesmo. Ela não usa nada disso. Vai me agradecer depois. A audácia, a frieza, a certeza de que estava intocável debaixo daquele teto. Minha mão fechou tanto que as unhas entraram na pele. Senti o sangue subir para o rosto, quente como o fogo que ela acendeu. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim algo quebrava, algo que ela jamais imaginou que existia. Aos poucos, o choque virou outra coisa. Não era tristeza, não era medo, era um barulho surdo, firme, crescendo dentro do peito, a batida do meu limite. Ela saiu da cozinha com uma xícara de café na mão e um sorriso preguiçoso no rosto, como quem olha uma criança que faz birra. Já viu? Disse ela passando por mim, levando o cheiro de perfume caro que eu mesma tinha dado no aniversário dela. Resolvi para a senhora. Aquele monte de pano velho, ninguém merece, né? Eu ainda sentia o calor das roupas queimadas subindo do chão. Ela parou um instante e olhou para trás. Ah, e cuidado para não tropeçar nesses restos, tá? Pode machucar. E riu. Riu na minha cara. Não sei como não parti para cima dela naquele segundo. Talvez porque a minha vingança nasceu ali, inteira, silenciosa, como carvão que vira brasa sem ninguém ver. Eu via a fumaça subindo, mas dentro de mim outra coisa fervia mais rápido. Quando ela subiu a escada, estalando os saltos, cada passo dela soava como um aviso, ou um desafio. Eu me ajoelhei devagar entre os pedaços queimados. Passei a mão por um retalho que sobrou do meu vestido azul marinho. A cor ainda resistia em alguns pontos. E naquele toque, percebi que ela tinha queimado mais do que roupas. Ela queimou quem eu fui, quem eu era, quem eu tentei ser. E por um instante, um único segundo, senti algo parecido com luto. Mas passou, porque quando levantei, o cheiro de gasolina ainda estava ali, forte, persistente, como se me lembrasse que fogo se apaga, mas intenção não. Intenção fica, cresce, alimenta. Eu encostei a mão na porta do armário, senti a madeira ainda quente, quase viva, e falei baixinho, só para mim. Você queimou minhas roupas, mas eu vou queimar sua vida. Foi ali que começou. Não com grito, não com escândalo, mas com uma promessa, fria, lenta e certeira. A mesma que ela vai sentir na pele quando perceber que o que fiz com o guarda-roupa dela não foi sobre roupas, foi sobre ela achar que poderia me apagar e falhar miseravelmente. A primeira vez que vi minha nora, anos atrás, ela parecia outra pessoa, tão doce, tão solícita, tão cuidadosa. Lembro do jeito como me chamou de segunda mãe, no almoço de domingo. Trouxe flores, ajudou a lavar a louça. E naquela época, eu realmente acreditei que ela gostava de mim. Hoje percebo, ela só gostava do que eu podia oferecer. Meu filho não tinha nada quando casou. Nada mesmo. O que tínhamos naquela casa, móveis, eletrodomésticos, enxoval, até o carro que eles usaram no casamento, tudo saiu do meu bolso. Eu trabalhei a vida inteira como auxiliar de enfermagem. Plantão duplo, plantão triplo, noites sem dormir, para garantir que meu menino tivesse uma vida tranquila e que ela se sentisse acolhida. E ela sabia disso. Sabia e usava. Começou pelas pequenas coisas.
Primeiro, ela pediu emprestado minha máquina de costura, a única coisa que restou da minha mãe. Não devolveu. Disse que estragou porque era velha demais. Depois, pediu meu cartão só para comprar pão. Quando vi, tinha parcelado maquiagem importada. E ainda fez o favor de dizer: "A senhora nunca ligou para a vaidade mesmo, né? E meu filho?" Meu filho fingia não ver, sempre com aquela frase preguiçosa repetida como escudo: "Mãe, não complica. Mulher é assim mesmo." Não, não é. Ela é. Com o tempo, minha própria casa deixou de ser minha. Ela reorganizou meus armários, jogou fora minhas panelas antigas, panelas que eu trouxe da casa do meu pai. Mudou a sala de lugar. Disse que minhas fotos poluíam o ambiente. E quando eu tentei reclamar, ela respondeu com aquele sorriso de quem vence sem precisar levantar a voz: "A senhora devia agradecer. Estou deixando tudo mais moderno." Eu dizia para mim mesma que era exagero meu, que era implicância, que talvez eu estivesse envelhecendo e ficando sensível demais. Mas o desconforto crescia. Eu percebia o jeito como ela me olhava quando achava que eu não estava vendo. Aquele olhar de superioridade preguiçosa, como se eu fosse um empecilho, uma peça antiga que atrapalhava o cenário novo que ela queria montar. Um dia, encontrei minha agenda de anotações jogada no lixo. Dentro dela estavam os contatos de colegas do hospital, receitas do meu marido, até o número do pedreiro que arrumou nossa laje na época em que meu filho ainda brincava na rua. Perguntei o motivo e ela respondeu: "Achei feio. E bagunça também. Feio." Era assim que ela nomeava a minha história. Mesmo assim, eu calei. Calei quando ela começou a dizer "minha casa" para as visitas. Calei quando ela se apossou da minha poltrona preferida. Calei quando percebi que meu filho só me abraçava na frente dela, como se fosse obrigação, não afeto. Mas o silêncio tem um limite. E eu percebi isso no dia em que ela me fez passar vergonha na frente das vizinhas. Eu estava varrendo a calçada, como sempre fiz. Uma vizinha parou para conversar e me perguntou se eu ainda tinha roupas guardadas do meu marido, falecido fazia 5 anos. Antes que eu respondesse, minha nora apareceu, cruzou os braços e soltou: "Roupa? Só se for trapo. Joguei quase tudo fora. Ela não precisa dessas coisas. Vive agarrada ao passado." A vizinha ficou constrangida. Eu fiquei vazia. O pior não foi a frase. Foi o jeito como ela virou de costas antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Como se eu não importasse. Como se eu fosse uma sombra ali na frente da casa que meu marido construiu com as próprias mãos. A partir daquele dia, algo nela mudou. Ou talvez tenha mudado em mim. Ela passou a me testar. Testar minha paciência, minha dignidade, minha presença naquela casa. Começou a ir no meu quarto sem pedir. Mexia nos meus armários. Escolhia o que eu deveria vestir. Uma vez, soltou: "Essas roupas só mostram sua idade. Quer parecer menos cansada? Use isso aqui." E colocou na minha mão uma blusa que parecia feita para uma menina de 20 anos. Riu do jeito como ficou em mim. Parecia que ela queria me ver diminuída, desencaixada, apagada. E isso foi antes da fogueira. Antes dela decidir queimar parte da minha história. Antes dela acender aquele fósforo, achando que estava destruindo apenas tecido. Mas eu vi no brilho dos olhos dela, no dia seguinte, que ela queria mais. Ela queria me tirar o que me restava. Lugar, voz, memória. Aquela fogueira não foi descuido, foi recado, e ela achou que eu fosse engolir calada, como sempre fiz. Mas dentro de mim, pela primeira vez em anos, algo estava se alinhando. Não era raiva pura, era cálculo, era memória, era cansaço transformado em direção. E ela nem imaginava que, enquanto queimava minhas roupas, estava acendendo outra coisa. A vontade de devolver tudo. Não igual, mas pior. Eu sabia que a ingratidão dela tinha raízes profundas, mas ela ainda não fazia ideia de até onde eu iria. E no fim das contas, eu também não sabia. Até começar. A verdade não chega como raio. Chega como um cheiro estranho no ar, uma frase fora do lugar, um detalhe tão pequeno que outras pessoas ignorariam. Mas eu não ignorei. Não depois da fogueira. Começou no dia seguinte ao incêndio no meu armário. Eu acordei com um silêncio diferente na casa. Não era paz. Era ausência. Ela não estava lá. E quando minha nora não estava,
Era como se o ar respirasse mais fundo. Fui até a cozinha para fazer café e encontrei algo que não deveria estar ali. Minha chave reserva, a que eu sempre escondi dentro de um pote de costura na despensa. Ela estava sobre a mesa, em cima de um guardanapo, como se alguém tivesse usado, e depois devolvido às pressas. Senti um choque quente subir pela espinha. Entrei na despensa. O pote estava aberto, a tampa largada no chão. Não era a primeira vez que percebia sinais de que ela mexia nas minhas coisas, mas nunca tão explícito, nunca tão descuidado. Ou talvez ela já estivesse tão confortável que nem se importava mais em disfarçar. Eu estava segurando a chave quando ouvi o barulho, um trim abafado vindo da sala. Era o celular dela, esquecido em cima do sofá. A tela acendeu com uma notificação grande, brilhante, impossível de ignorar. Orçamento enviado. Total, 13.490. Confirma agendamento da entrega? Meu estômago virou. Abri o celular. Não deveria, mas abri. E a cada segundo, a verdade se mostrava inteira. Ela tinha conversas com uma loja de móveis. Móveis de luxo. Móveis que ela estava comprando para o quarto dela, para substituir o que ainda tinha sobrado meu na casa. A cama antiga que meu marido construiu com as próprias mãos já tinha sido reservada para descarte. Mas não era só isso. No grupo com 2 amigas, ela escreveu: até o fim do mês transformo aquele quarto em closet. Ela nem vai notar. Aquela. Não minha sogra. Não ela. Aquela. Como se eu fosse um móvel velho, um objeto, algo sem história nem valor. Mas o que realmente me desmontou foi outra conversa, com um número salvo como Arquitetura, Projeto Quartos. A mensagem dela dizia: sim, pode derrubar aquela parede, a velha não manda em nada. Vai ser meu espaço. Minha visão ficou turva. Senti as pernas falharem. Aquela parede era onde ficava o mural que eu e meu marido fizemos. As fotos da nossa vida inteira. Fotos da nossa casa quando ainda nem tinha reboco. Fotos dele segurando nosso filho recém-nascido. Fotos nossas na praia com a Kombi velha. Tudo marcado para ser demolido. No celular, o arquiteto respondeu: mas a senhora tem autorização da proprietária da casa? E ela: eu decido tudo aqui, pode seguir. Foi aí que entendi. Aquela fogueira não foi apenas vingança mesquinha. Ela estava montando território. Pedaço por pedaço, como quem marca domínio. Ainda com o celular na mão, ouvi passos na varanda. Era ela, chegando. Meu coração disparou tanto que achei que ela ouviria. Tive segundos para esconder o celular no sofá e voltar para a cozinha, como se estivesse apenas passando café. Ela entrou com as compras na mão, cantando baixinho, como se a casa fosse dela. Como se eu fosse uma figurante. Bom dia, dona, disse sem olhar para mim. Não mexe na sala hoje, vai ter entrega. Eu apertei a xícara com tanta força que quase quebrei a alça. Entrega. Sim, eu já sabia qual. Mas foi quando ela tirou do saco uma caixa pequena, preta, que algo realmente quebrou dentro de mim. Era um frasco de perfume importado. O mesmo que eu sempre quis comprar, mas nunca comprei porque preferia guardar o dinheiro para ajudar o meu filho. O perfume que meu marido achava cheiro de moça fina, mas que eu só usava quando ganhava amostra grátis no hospital. Ela abriu na minha frente, passou no pescoço e disse: agora sim, né? Casa combinando comigo. Casa, combinando, com ela. Comigo, nada combinava mais. Ela subiu com o perfume na mão e o riso entalado na garganta. E foi naquele momento que percebi algo ainda mais grave. Meu filho não estava defendendo ela. Ele estava concordando. Porque horas depois, quando ele chegou do trabalho, ele disse, com a maior naturalidade do mundo: mãe, a gente está reformando algumas coisas. Precisa desapegar, né? A gente precisa de espaço. A gente. Não ela. Não minha esposa. A gente. Meu próprio filho estava usando a mesma linguagem que ela. Aquela descoberta doeu mais do que qualquer roupa queimada. Mais do que qualquer desprezo. Eles estavam juntos nisso. E foi ali que percebi. Eu não estava lidando com uma nora abusiva. Eu estava lidando com um projeto. Um projeto para me apagar da casa que eu construí. Mas, ao contrário do que eles pensavam, eu ainda estava ali. Eu estava vendo. Eu estava anotando cada movimento. E pela primeira vez, eu estava calculando.
Eles queriam me tirar de dentro da minha própria vida? Eu ia tirar a deles de dentro do conforto, e ia começar por onde doía mais, aquilo que ela achava intocável. Naquela noite, não consegui dormir, nem por um minuto. A casa inteira estava silenciosa, mas minha cabeça pulsava como se tivesse um motor ligado dentro dela. A cada vez que eu fechava os olhos, via o mural prestes a ser derrubado, via o arquivo dizendo autorizado, via a mensagem chamando o meu quarto de closet. Mas o que martelava mesmo era outra coisa: o perfume. Aquele frasco me encarou como um deboche. Era mais que luxo, era mensagem. Eu sentei na beira da cama, olhando para a escuridão, e percebi que havia chegado ao limite. Não era mais uma questão de convivência. Eles estavam apagando minha história em silêncio, cômodo por cômodo, objeto por objeto, até que eu fosse apenas uma presença, um incômodo, um vulto na própria casa. E foi nessa madrugada, olhando para a parede que ela queria derrubar, que senti algo nascer dentro de mim. Algo que eu não sentia desde que meu marido morreu. Não era tristeza, não era medo, era foco. Eu levantei, acendi a luz fraca da cômoda e comecei a abrir minhas gavetas como quem procura munição. Ali estavam pequenos pedaços de quem eu fui. Fotos antigas, documentos, cartas, chaves, recibos, anotações de anos passados. Cada objeto tinha um peso que ela jamais entenderia. E foi assim, mexendo em papéis, que encontrei a primeira fagulha real da virada. Um envelope amarelado com a letra do meu marido. Ele tinha deixado para mim alguns papéis do terreno e uma anotação curtinha. Se algum dia precisar usar, lembre que você é mais forte do que pensa. Ele não imaginava, mas aquele bilhete virou a linha que puxou o novelo inteiro. Porque ao conferir os documentos, percebi algo que nem meu filho sabia. A casa estava no meu nome. Só no meu nome. O terreno havia sido registrado antes do casamento. E por lei, tudo ali era meu. Absolutamente tudo. Eles estavam fazendo planos, num lugar que não lhes pertencia. E eu finalmente tinha nas mãos algo mais poderoso que o fogo que queimou minhas roupas. O direito. Não o direito jurídico apenas. O direito moral. Eu me sentei novamente na cama e respirei fundo. Pela primeira vez em meses, o ar desceu inteiro. Entendi que não precisava gritar, não precisava bater de frente. Não precisava implorar para que me respeitassem. Eu precisava agir. E agir de maneira silenciosa, precisa e devastadora. Exatamente como eles estavam fazendo comigo. Na manhã seguinte, desci para o café. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela que eu nunca tinha visto. Nova, caríssima. Comprada com dinheiro do meu filho, certamente. Bom dia, dona, disse ela, sem tirar os olhos da panela, como se eu fosse uma sombra passando. Ah, e hoje não mexe no quarto, tá? Vai chegar coisa nova. E se alguém vier medir a parede, deixa entrar. Tô resolvendo tudo. Eu respondi apenas com um tá, e continuei andando. Mas por dentro, meu corpo inteiro já estava operando como um campo de batalha. Eu sabia que desde aquele momento, cada gesto meu precisava ser milimétrico. Cada palavra, cada silêncio, cada movimento. Eu não podia perder tempo com explosões emocionais. Minha vingança não seria teatral, seria cirúrgica, porque eles achavam que eu estava calada porque era fraca. Mal sabiam que eu estava calada porque estava preparando. E é aqui que eu quero fazer uma pausa rápida, porque se você aí, que está ouvindo minha história, já se sentiu apagada dentro da própria casa, já foi tratada como peso ou como móvel velho, se inscreve no canal, porque aqui a gente não aceita humilhação. Aqui a gente devolve. Aqui a gente vira o jogo. Agora, volta comigo. Quando subi para o quarto depois do café, vi a caixa do perfume em cima da escrivaninha dela, aberta, exibida, quase como um troféu. E ali, olhando para aquilo, a última peça se encaixou. Se ela queria transformar a minha casa em território dela, então eu transformaria o território dela em ruínas e começaria sem pressa, com calma, do jeito que destrói mais, por dentro. Porque quem queima as roupas de uma mulher não entende que certas coisas não se apagam, elas acendem. E a minha chama, ela não fazia ideia do tamanho. Ali,
Com o bilhete do meu marido no bolso e a chave reserva de volta comigo, uma frase me atravessou como lâmina. Ela acha que venceu. Ela acha que me apagou. Ela acha que tem controle. Eu faço questão de mostrar a ela o contrário. E a partir desse dia, eu comecei a observá-la como quem estuda um animal perigoso. Horários, padrões, mentiras, hábitos, pontos fracos. Nada passava despercebido. Porque agora eu não queria só retomar minha casa. Eu queria algo maior. Eu queria que ela sentisse o mesmo cheiro de destruição que eu senti no meu armário queimado. E ela ia sentir. Sentir até implorar. E eu nem tinha começado. A partir do dia em que descobri que a casa era só minha, cada passo que eu dava tinha propósito. Não era mais sobrevivência, era estratégia. Eu observei primeiro. Sempre observo antes de atacar. Aprendi isso com a enfermagem. Antes de medicar, você avalia. Antes de suturar, você limpa. Antes de agir, você entende o quadro inteiro. E o quadro aqui era claro. Ela estava confiante demais. Gente confiante demais comete erros grandes. Na primeira semana, me fiz menor, quieta. Para ela, isso era vitória. Para mim, era terreno. Eu prestava atenção aos horários dela, aos padrões, às manias. Ela acordava sempre às 7h20. Demorava 25 minutos no banho. Deixava o celular carregando na sala quando cuidava das plantas, que ela mesma comprou para impressionar visitas. Sempre que recebia mensagem das amigas, sorria antes mesmo de ler. Sorriso de quem gosta de debochar. Eu anotava tudo mentalmente. Cada detalhe, cada brecha. Mais ou menos 3 dias depois, tive minha primeira oportunidade real. Ela saiu apressada, dizendo que ia resolver coisas da reforma. Quando ouvi o portão bater, fui até o quarto dela. Não por vingança ainda, mas por informação. E o que encontrei me deu a peça que faltava. No fundo do armário dela tinha uma pasta preta, grossa, organizada. Lá dentro, orçamentos, plantas, cronogramas, tudo assinado por ela. Documentos dizendo que era a proprietária da casa. Declarações falsas. Propostas de pagamento em nome dela. E até um formulário de autorização de obra, assinado com uma assinatura que deveria ser a minha. Mas não era. A tinta era mais forte. O traço era firme demais. E faltava algo que sempre coloquei na minha assinatura. A letra final ligeiramente caída. Eu segurei a folha e senti uma calma estranha. Não era choque. Era confirmação. Agora não era mais suspeita. Era certeza documental de fraude. Voltei a guardar tudo no lugar exato, sem deixar marcas. Aprendi a fazer isso na casa de repouso onde trabalhei. Mexer e voltar tudo na posição certa para que os idosos não percebessem que algo foi movido. O hábito serviu agora. Ironia ou destino, não sei. No dia seguinte, iniciei a segunda fase do meu plano. Aliados. Eu não contei para ninguém da família, claro. Quem divide parentesco divide também cegueira, e eu já estava cansada de ser tratada como exagerada. Mas busquei quem realmente poderia me ajudar. Gente que lida com fatos, não com opinião. Comecei pelo cartório. Peguei meus documentos, respirei fundo e entrei. A atendente era uma moça jovem, simpática, e quando expliquei que precisava de uma segunda via da escritura, ela disse: "Sem problema, dona. A senhora é a única proprietária?" "Sou", respondi, com uma firmeza que eu não sentia havia anos. Quando ela me entregou a cópia autenticada, senti um peso sair das costas. Aquela folha não era papel, era arma. Fui direto da rua para uma advogada. Uma mulher firme, direta, sem rodeios. Gostei dela no primeiro minuto. Coloquei a pasta que montei em cima da mesa. Fotos do meu armário queimado, mensagens impressas que tirei do celular da minha nora, os orçamentos falsos, as assinaturas que não eram minhas e a escritura no meu nome. Ela folheava tudo em silêncio, apenas levantando as sobrancelhas de tempo em tempo. Quando terminou, cruzou as mãos e disse: "A senhora sabe que isso aqui é suficiente para uma ação de despejo, certo?" A palavra despejo caiu na sala como um trovão silencioso. Despejo. Ela, que queria transformar meu quarto em closet. Ela, que queimou minhas roupas. Ela, que dizia que eu era peça velha. Eu assenti sem pensar 2 vezes. "E tem mais", disse a advogada. "A senhora pode pedir indenização por dano moral e material."
O que ela fez com as roupas, por exemplo, é destruição de bem pessoal. A reforma sem autorização, isso é grave. Eu ouvi cada palavra com a respiração firme. Eu não estava tremendo. Eu não estava hesitando. Eu estava finalmente retomando o que era meu. Mas eu não queria resolver no tribunal ainda. Isso seria o grande finale, não o começo. Meu objetivo não era apenas expulsá-la. Era fazê-la ruir por dentro, sentir sua própria confiança desabar antes que a porta batesse na saída. Pedi para a advogada preparar apenas um documento, uma notificação extrajudicial, um aviso formal, um lembrete jurídico, um espelho da verdade que ela vinha ignorando. Quando recebi a primeira versão, senti vontade de rir. Era exatamente o que eu precisava. Frio, direto, letal. Mas eu não ia entregar ainda. Não, eu precisava de mais. Precisava deixá-la confortável. Precisava deixá-la avançar mais um pouco. Quanto mais fundo ela cavasse o próprio buraco, mais alto seria o tombo depois. Comecei, então, a terceira fase do meu plano: infiltrar. Quando ela chegava com sacolas de compras, eu ajudava a guardar. Quando falava da reforma, eu apenas sorria. Quando dizia que a casa estava ficando perfeita com a minha cara, eu concordava. Ela achava que tinha me domado, achava que tinha me reduzido ao que ela queria. Mas enquanto ela avançava pelos meus cômodos, eu avançava pela mente dela. Eu sabia de seus horários, seus documentos, suas mentiras, suas inseguranças. Sabia que ela vivia de aparência. Sabia que ela precisava de público para existir. Sabia que dependia da validação das amigas. Sabia que tinha vergonha de ser vista como errada. E foi aí que decidi o próximo passo. Não bastava derrubar o mundo dela. Eu precisava fazê-la ruir onde mais doía, na imagem. E encontrei a ferramenta perfeita para isso onde ela jamais imaginaria, no próprio grupo de amigas dela. Mas isso eu ia fazer com calma, com precisão, com gosto. A verdade é que, quando você passa anos engolindo humilhação, as pessoas ao seu redor acham que isso virou sua natureza, acham que você não reage porque não sabe, não pode ou não quer. Mas elas esquecem que existe um ponto em que o corpo se acostuma a apanhar, e aí para de doer. Só que quando para de doer, começa a incomodar. Depois de reunir documentos, provas, aliados e estratégia, percebi algo novo quando acordei naquela manhã. Não me senti pequena. Não me senti fraca. Não me senti apagada. Me senti centrada, alerta, presente. Era como se o mundo estivesse do tamanho certo pela primeira vez em muito tempo. Naquele dia, decidi fazer algo que não fazia há anos: cuidar de mim. Não por vaidade, mas por postura. Entrei no banheiro e me olhei no espelho. Meu rosto estava cansado, sim. O tempo não perdoa, mas também não esconde. Mas havia algo novo nos meus olhos. Firmeza. Eu parecia eu mesma, só que de volta. Penteei o cabelo com calma. Passei um batom suave, daqueles que guardamos para ocasiões especiais. Troquei a roupa que eu sempre usava por outra que estava guardada há anos. Simples, mas bonita. E, acima de tudo, minha. Quando desci, encontrei minha nora tomando café na mesa. Ela olhou para mim, quase que sem querer, e depois olhou de novo. Não disse nada, mas bastou aquele segundo olhar para eu entender. Ela sentiu. Não medo. Não ainda. Mas desconforto. Como se algo no tabuleiro tivesse se movido sem ela perceber. Vai sair? Perguntou, tentando parecer indiferente. Vou, respondi pegando a bolsa. Resolver umas coisas. Ela franziu o senho, claramente incomodada com a ideia de não estar no controle da minha agenda. E eu percebi ali que um dos medos dela era esse: não saber o que eu fazia quando não estava sob o olhar dela. Ao sair de casa, senti o sol bater no rosto como um alívio. Eu não estava fugindo. Eu estava me reposicionando. Fui ao salão do bairro. Não ia lá desde que meu marido estava doente. A cabeleireira quase não me reconheceu. Menina, quanto tempo! Disse ela, apertando minha mão com carinho. O que vamos fazer hoje? Eu sorri. E foi o sorriso mais sincero que dei em meses. Eu quero só aparecer. Fiz uma hidratação, cortei as pontas, ajeitei o que estava caído. Nada extravagante, nada escandaloso. Só eu, renovada. Quando levantei da cadeira,
Me olhei no espelho e senti algo que não sentia há muito tempo. Eu gostava do que via. E mais importante, eu reconhecia o que via. Depois do salão, fui ao centro da cidade comprar algo simples. Uma pasta nova. Uma pasta para guardar todos os documentos, provas, fotos e tudo que eu reunira. Não queria mais usar uma sacola velha. Aquela pasta representava organização, representava ordem, representava preparo. Voltei para casa antes do almoço. Quando entrei, minha nora estava com 2 amigas na sala, mostrando catálogos de móveis. Assim que me viu, ficou surpresa. Não disse nada, mas a expressão dela entregou. Eu tinha voltado a existir. Nossa, dona, ficou diferente, disse uma das amigas, talvez sem pensar. Minha nora apertou os lábios. Sorriu torto. Disfarçou o incômodo. Até que deu uma arrumada, né? Eu passei por elas em silêncio, com a pasta nova debaixo do braço, e percebi outra coisa imediatamente. Ela tentava não olhar para ela. A pasta incomodava mais do que o meu cabelo arrumado, mais do que minha postura, mais do que minha roupa. Porque ela sabia instintivamente que aquela pasta não carregava maquiagem. Carregava poder. Subi com calma, como quem não tem pressa. E quando cheguei ao quarto, fechei a porta devagar. Sentei na cama, abri a pasta e comecei a reorganizar tudo. Ordens, datas, mensagens, fotos, documentos, tudo em ordem cronológica. Eu estava montando um dossiê. E um dossiê tem um efeito devastador. Ele transforma a sensação em prova. Enquanto organizava, ouvi as vozes dela lá embaixo. Gente, eu não gostei. Ela tá estranha. Tá muito, sei lá, tá muito segura. Essa calma dela me irrita. As amigas riram. Riso abafado, riso de quem não quer se comprometer. Ela continuou. Eu já falei pra ela não mexer no quarto. Hoje chega o restante da reforma. Quero ver se ela ousa dizer alguma coisa. Quero ver se ela ousa. Era impressionante. Ela falava como se eu fosse uma hóspede intrometida. Alguém sem voz, sem direito, sem chão. Mas aquilo não me irritou. Pelo contrário. Me deu clareza. Quando estava pronta para descer novamente, fiz algo que eu nunca tinha feito. Deixei a porta do quarto dela aberta, levemente. Só o suficiente para que ela visse a pasta na minha mão quando eu passei pelo corredor. E ela viu. E nesse exato momento, os olhos dela perderam metade do brilho. Ela tentou sorrir. Não conseguiu. O rosto dela quebrava em microexpressões que qualquer enfermeira treinada reconheceria. Ansiedade. Alerta. Desconforto. Ela não sabia o que havia dentro da pasta, mas sabia que era sobre ela. O que eu fiz depois foi ainda melhor. Fui para a cozinha, preparei meu próprio almoço e comi ali, em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Mas tudo estava acontecendo, e finalmente em meu favor. À tarde, recebi uma mensagem da advogada. Documento pronto. Quando quiser, posso ir até a frente da sua casa e entregar em mãos para a pessoa. E eu respondi, aguarde, ainda não chegou a hora. Ela ainda precisa se afundar mais um pouco. E foi assim que eu percebi algo grandioso. A pior coisa para quem tem mania de controle é perder até a sensação de controle. Eu estava deixando ela sentir isso aos poucos, e isso a destruía mais do que qualquer golpe direto. Porque minha transformação não era estética. Era estratégica. Eu estava deixando de ser invisível. E, ao mesmo tempo, a presença dela estava começando a desaparecer no próprio território que ela tentou dominar. E essa era só a metade do meu crescimento. A outra metade ia acontecer exatamente onde ela se achava invencível. Nas amigas. Eu sempre disse, ninguém desmorona por um terremoto. Desmorona por rachaduras. E eu sabia exatamente onde estavam as rachaduras dela. A primeira era simples, aparência. A segunda, aprovação das amigas. A terceira, controle. A quarta, medo de exposição. E eu ataquei todas ao mesmo tempo, sem que ela percebesse. No dia seguinte, acordei cedo. Mais cedo do que o habitual. Minha nora ainda dormia, espalhada na cama como se fosse dona do mundo. Desci com calma, arrumei a mesa, passei um café que perfumou a casa inteira e deixei tudo impecável, como fazia nos meus melhores anos. Quando ela desceu, encontrou a mesa posta. Pães, frutas, café quente.
Ela estranhou. Isso é para quem? Para todos, respondi simples. Ela assentou desconfiada e pela primeira vez me observou com atenção verdadeira, como se tentasse entender o que tinha mudado. Mas ela não tinha capacidade de ver movimento silencioso, só via estrondo, e eu não faria estrondo, eu faria precisão. Enquanto ela comia, olhei diretamente para ela e disse, com uma suavidade que a fez travar no ar: hoje vou receber umas visitas. Preciso que a sala esteja arrumada. O garfo dela parou na metade do caminho. Visitas? Quem? Minhas. Ela não disse nada, mas aquele minhas doeu nela como uma fisgada. Era território. Eu me levantei, lavei minha xícara e subi para me arrumar. Quando desci, já estava à porta. Ela veio atrás. Quem vai vir aqui? Perguntou sem disfarçar o ciúme territorial. Você vai ver, respondi com calma. Fechei a porta atrás de mim, sentindo seus olhos ferverem entre as frestas da janela. Caminhei até a esquina. Esperei. E exatamente como combinado, o carro azul escuro parou. A porta abriu e minha advogada desceu. Elegante, segura, profissional. Andou até mim, me cumprimentou com respeito e entrou comigo em casa. Quando minha nora viu a advogada, ficou branca. Literalmente. Perdeu o sangue do rosto. Bom dia, disse a advogada, cortante, educada, impecável. Quem é a senhora? Gaguejou minha nora. A representante jurídica da proprietária da casa. A frase caiu como um tijolo no chão. Minha nora piscou 2 vezes. Olhou para mim, depois para a advogada, depois para mim de novo. Representante da... Quem? Da proprietária, repeti, caminhando até a sala. Quer sentar? Minha nora não sentou. Ficou plantada, travada, perdida. A advogada abriu a pasta, a mesma pasta que minha nora fingia ignorar, e colocou sobre a mesa a notificação extrajudicial, mas não a empurrou. Não entregou ainda. Ela apenas deixou ali, pousada como uma faca. Antes que a senhora leia, disse a advogada, gostaria de avisar que temos documentos, fotos e conversas suficientes para medidas mais severas. Minha nora não respirou. Conversas? Ela sussurrou. Diversas, respondi, tranquila. Achei no seu celular, já que a senhora deixou na sala, mas não se preocupe, imprimi tudo. Ela ficou paralisada, precisamente como eu queria. Quando a advogada saiu, deixando o envelope ali e não entregando diretamente, minha nora correu até mim. O que é isso? Informação, respondi. Você chamou uma advogada? Não, eu contratei. Ela levou as mãos à cabeça, andando de um lado ao outro. Você tá armando contra mim? Eu não sorri, eu não gritei, eu não chorei. Apenas falei. Eu estou cuidando do que é meu. Ela ficou muda, completamente muda. O silêncio dela, pela primeira vez, não era soberba, era medo. Mas isso era só o começo. Naquela mesma tarde, quando ela saiu para respirar, eu peguei meu celular e entrei na rede social que ela usava. Eu nunca mexi nisso na vida, mas meu filho, anos atrás, tinha cadastrado meu número sem querer quando configurou meu aparelho. O código de recuperação veio para mim. E eu entrei. Eu não mexi em nada. Não escrevi nada, só observei. Ela tinha um grupo chamado Quarteto Perfeito, 3 amigas e ela. E ali estavam todas as frases que eu precisava para a segunda parte. Os deboches, as humilhações, os detalhes da fogueira, as fotos dos meus objetos jogados no lixo, os prints da conversa com o arquiteto, as mensagens em que ela dizia que ia expulsar a velha aos poucos. Eu não precisava inventar nada. Ela mesma tinha escrito toda a confissão. Selecionei tudo, organizei, salvei. Cada palavra, cada risada, cada desprezo, tudo catalogado. E então fiz algo simples, mas devastador. Sem alterar nada, sem escrever nada, sem invadir nada. Cliquei em encaminhar e enviei para o grupo inteiro, inclusive para ela. O celular dela, em alguma parte da cidade, vibrou com uma notificação que ela jamais esperaria. As amigas viram tudo. No instante seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar com mensagens do grupo. Isso é verdade? Você fez isso mesmo? Isso é da sua sogra?
Meu Deus, você queimou as roupas dela? Estou chocada, Ana. Mas o melhor foi a última. Isso é crime, menina. Você tá louca. Vacilei em te defender. Eu quase pude sentir o chão sumindo debaixo dela. Quando ela voltou, entrou pela porta com os olhos vermelhos, a respiração curta e o desespero escorrendo pelos cantos. Você hackeou meu celular? Não, respondi, olhando nos olhos dela. Você me deu acesso anos atrás, quando colocou meu número como recuperação. Eu só usei o que já era meu. Você arruinou a minha vida, ela disse com a voz falhando. Não, eu apenas te entreguei de volta o que você fez. Palavra por palavra, foto por foto. A sua vida você arruinou com suas próprias mãos. Ela tremia. Ela, a dona do mundo, tremia na minha frente. E aí fiz o movimento final da noite. Fui até a porta do meu quarto. Fechei devagar e tranquei. Tranquei com a chave que ela achou que tinha tomado de mim para sempre. Ela gritou meu nome, depois gritou o nome do meu filho, depois bateu na porta, depois chorou. Eu não respondi. Não precisava. A humilhação dela estava só começando, e eu ainda nem tinha tocado no que era mais importante para ela, o guarda-roupa. Mas isso seria no dia certo, e o dia certo estava chegando. Naquela manhã, a casa tinha um silêncio que não era vazio. Era silêncio de antes da tempestade. Silêncio que respira fundo. Silêncio que pressiona as paredes. Eu acordei antes de todos. E antes mesmo de abrir os olhos, eu sabia. O dia tinha chegado. O plano inteiro. Cada etapa, cada movimento, cada palavra que eu não disse, tinha sido para este momento. Desci as escadas devagar, sentindo o cheiro de poeira da obra começada e nunca autorizada. A cozinha estava bagunçada, a mesa cheia de embalagens de compras que minha nora fez para mostrar que estava no comando. Eu sorri, porque nada ali era dela. Nada. Às 8h15 da manhã, o portão tocou. A campainha ecoou pela casa com um som que parecia sentença. Eu sabia quem era. Minha nora não sabia. Desci com calma, arrumei o cabelo atrás da orelha e abri o portão com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Era a advogada, acompanhada de um oficial de justiça. O coração dela começaria a cair ali, em queda livre. Bom dia, dona, disse o oficial. Conforme solicitado, estamos aqui para cumprimento de ordem extrajudicial. A advogada me entregou a pasta. A mesma pasta que fazia minha nora tremer só de olhar. Eu respirei fundo e disse, podem entrar. A porta da sala bateu devagar quando eles cruzaram o corredor. O som finalizou como se selasse tudo o que estava por vir. Minha nora surgiu no alto da escada, descabelada, olheira funda, rosto amassado, o celular ainda na mão, provavelmente tentando entender por que as amigas passaram a madrugada ignorando suas mensagens. Quando ela viu o oficial, a cor sumiu de vez. O que é isso? Ela perguntou, quase tropeçando no último degrau. Uma notificação, respondi com calma. A respeito da casa. A casa? Ela repetiu, a voz falhando. A advogada abriu a pasta e começou a falar com a frieza que eu admirava. A senhora foi notificada por tentativa de reforma sem autorização da proprietária, adulteração de assinatura, destruição de bens pessoais, invasão de espaço privado e fraude documental. Além disso, ela abriu outro envelope. Também há indícios de apropriação indevida e coerção psicológica. A nora tremia. Não era exagero, era tremor de queda livre. Isso é um absurdo, ela gritou, apontando para mim. Ela tá fazendo isso porque me odeia. A advogada ergueu uma sobrancelha. Temos conversas impressas onde a senhora afirma com todas as letras que iria expulsá-la de casa. E também imagens enviadas pela senhora a terceiros mostrando a queima de roupas e objetos pessoais. Inclusive, há prints de instruções suas ao arquiteto para derrubar paredes sem autorização. Minha nora arregalou os olhos. Não, eu não fiz nada disso. E então o oficial de justiça deu o golpe final. Está tudo documentado, senhora. Inclusive enviado do seu próprio número a um grupo de amigas. Ela olhou para mim como se procurasse uma saída, uma explicação, um buraco no chão. Mas não havia. Ela mesma cavou tudo. Foi quando meu filho entrou pela porta, atrasado, desprevenido,
sem entender. Mãe, o que está acontecendo aqui? Minha nora correu até ele desesperada. Amor, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eles estão querendo me tirar da casa. Estão inventando coisa. Diz para eles que essa casa é nossa. Meu filho olhou para mim. Depois olhou para o oficial. Depois para o documento na mão da advogada. Nossa? Perguntou o oficial, franzindo o senho. O senhor tem escritura? Meus olhos encontraram os dele, firmes. Aquela era a primeira vez em anos que eu olhava para o meu filho sem me encolher. A escritura está no meu nome, eu disse, entregando a cópia autenticada. Ele pegou, olhou, girou a folha, leu 2 vezes. A cara dele caiu. Mas, isso não pode ser. Eu achava que era dos 2. Achou errado, respondi, sem raiva. Achou porque nunca perguntou. Minha nora começou a soluçar. Soluçar feio, desesperado, sem controle. Você não vai fazer isso comigo, ela gritou. Você não pode. Eu sou esposa do seu filho. Eu andei até ela com a calma de quem carrega a verdade nos bolsos. Você queimou minhas roupas. Você destruiu minhas memórias. Você falsificou minha assinatura. Você tentou derrubar a parede onde eu guardo a vida que construí com o pai dele. Você tentou me apagar. Agora você sai. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Só um som curto, preso, como quem perde o ar. O oficial abriu o papel final. A senhora tem 30 minutos para retirar seus pertences essenciais. O restante será recolhido conforme inventário da proprietária. A ordem é imediata. Meu filho levou as mãos à cabeça. Meu Deus! Ana, o que você fez? E ela respondeu, num fiapo de voz. Eu só queria modernizar. E então, a advogada falou a última frase que encerrou tudo. Modernização não inclui falsificar documentos nem destruir bens de terceiros, senhora. Isso se chama crime. Minha nora desabou no chão. Literalmente. Caiu sentada, chorando, tremendo, sem conseguir se levantar. Choro alto, soluçado, vergonhoso. O tipo de choro que ela adorava provocar em mim. Agora era dela. E enquanto ela se desfazia ali, diante do oficial, da advogada, do meu filho e da sala inteira que ela jurava controlar, eu só senti paz, pela primeira vez em anos. A queda dela não terminou no chão da minha sala. Ali foi só o impacto inicial. O resto veio como avalanche, inevitável, arrastando tudo que ela tinha construído sobre mentiras e arrogância. Enquanto ela ainda chorava, o oficial pediu: Senhora, prepare uma mala com seus itens pessoais, apenas os essenciais. Nada que não seja comprovadamente seu ficará na residência. A frase desmontou o pouco que restava da pose dela. Ela reuniu roupas às pressas, tremendo tanto que deixava cair cabides pelo caminho. Eu estava encostada no batente do corredor, observando. Não com prazer, mas com a serenidade de quem sabe que estava apenas recuperando o próprio espaço. Meu filho tentava ajudar, confuso, repetindo: Ana, o que você fez? O que você escondeu de mim? E ela, entre soluços: Nada, o amor. Não fiz nada. Ela está inventando. Ela invadiu meu celular. Ela não conseguia terminar. O oficial, impassível, apenas completou. Todos os prints enviados às amigas da senhora foram autenticados. São provas válidas, inclusive datadas e com geolocalização. Meu filho ficou verde. Era a primeira vez que via o tamanho da mulher que tinha colocado dentro de casa. Quando enfim ela desceu com a mala, o oficial entregou o documento final. A senhora deve se apresentar à delegacia dentro de 48 horas para prestar esclarecimentos. Há 3 indícios criminais em investigação. 1. Falsificação de assinatura. 2. Destruição de bens. 3. Tentativa de reforma sem autorização do responsável legal. Ela desmoronou de vez. Saiu da casa arrastando a mala. As vizinhas viram. As amigas viram, porque eu fiz questão de avisá-las que a notificação seria entregue naquele horário. E a rua inteira, que a via desfilando com ar de princesa, assistiu à saída dela com olhos arregalados. O mundo que ela construiu em cima da minha identidade ruía pedacinho por pedacinho. A parte financeira foi ainda melhor. No dia seguinte, sentei com a advogada para calcular o estrago completo.
E aqui vai a matemática que o público adora. Roupas queimadas, estimadas em R$ 4.170. Objetos destruídos, porta-retratos, mantas, toalhas, itens antigos, R$ 2.300. Projeto de obra irregular, R$ 5.000 em orçamentos fraudulentos. Dano moral. A advogada sugeriu 10 a 15 mil. Pedi 20. Valor total do processo, R$ 31.470. Minha nora, agora ex-nora, recebeu a intimação 3 dias depois. E eu nunca vou esquecer a mensagem que ela mandou ao meu filho. Pelo amor de Deus, fala com sua mãe. Eu não tenho esse dinheiro. Ela vai me destruir. E meu filho respondeu: Você destruiu primeiro. Resolve com a justiça. Foi a primeira vez em anos que vi meu filho se posicionar. Não por mim, mas pela verdade. Depois veio a repercussão social. As amigas dela apagaram fotos, deixaram de seguir, e uma delas, a mais fofoqueira, vazou para o grupo das vizinhas um áudio dela debochando de mim, chamando minha casa de casa velha fedida, meu quarto de estoque de tralha e meu marido de tíbia ambulante. A rua toda comentou. A rua toda condenou. Ela virou piada de esquina. E eu, a velha ultrapassada, virei a mulher que deu a volta por cima. As vizinhas me chamavam de a mais forte da rua. Os mercados passaram a me tratar melhor. E até o pedreiro me cumprimentou dizendo: Dona, se todas fossem firmes assim, ninguém passava por cima. Eu agradeci com um gesto, porque no fundo eu sabia, firme eu sempre fui. Eles que não viam. E o casamento? Acabou. Meu filho, quando descobriu a extensão das mentiras, dos deboches, das falsidades, das conversas com amigas e dos pedidos de orçamento para transformar meu quarto em closet, simplesmente desabou. Ele veio até mim 2 dias depois. Bateu na porta. Entrou. Sentou na cama onde eu guardo minha história e disse: Mãe, eu falhei com você. Eu coloquei a mão no ombro dele, sem raiva, sem rancor. Você só acreditou na pessoa errada. Respondi. Ele chorou ali mesmo. Não era choro de criança. Era choro de homem que acordou tarde, mas acordou. Ele se separou oficialmente 1 semana depois. E ela? Ela tentou se reerguer, claro. Postou frases motivacionais, fotos artificiais, tentativas desesperadas de reconstruir a imagem. Mas ninguém comprava. Porque quando a verdade vem à tona, não há filtro que apague. E o território? Esse foi o melhor. Depois que ela saiu, mandei reformar meu quarto. Não para modernizar, mas para restaurar. Recoloquei o mural de fotos onde ela quis derrubar. Encomendei novas molduras. Restituí tudo o que ela tentou apagar. E a cama? A cama que meu marido fez com as próprias mãos. Eu lixei, tratei, restaurei. Ficou linda. Ficou viva. Pintamos a casa inteira. Tons claros, leves, bonitos. A casa respirou de novo. Sem ela, o ar parecia novo. O espaço parecia maior. A vida parecia certa. E quanto ao guarda-roupa dela? Ah, a parte que o título prometeu. Quando ela saiu, o oficial liberou o inventário. Roupas caras, vestidos importados, peças que ela comprava para impressionar, sapatos de grife. E conforme a lei, como eram bens que estavam na minha casa sem comprovação de compra ou nota fiscal no nome dela, ficaram sob minha guarda até decisão judicial. A advogada perguntou: A senhora quer guardar, vender ou doar? Eu sorri e respondi: Quero devolver do jeito que ela me entregou as minhas. E foi isso que eu fiz. Mas essa parte é para o último bloco. A advogada me deu 3 opções para o guarda-roupa dela: guardar, vender ou doar. Mas nada daquilo me parecia suficiente. Ela não tinha queimado só tecido. Ela queimou meu lugar, minha história, minha memória. Ela quis me reduzir a pó. E eu não devolvo com dinheiro. Eu devolvo com significado. Foi então que me veio a imagem perfeita. Ela, parada na minha porta, rindo das minhas roupas queimadas. O cheiro de gasolina, o riso debochado, o olhar de satisfação. Eu queria que ela sentisse o mesmo vazio. Não o da perda material, o da perda do controle. Então, fiz o seguinte. Levei todas as roupas dela, todas, inclusive as novas, para o quintal.
Organizei peça por peça em varais improvisados, pendurados pela casa inteira. Na varanda, no terraço, na lavanderia. O quintal parecia um desfile silencioso de tudo que ela achava que a definia. Vestidos caríssimos, jaquetas importadas, bolsas de grife, sapatos que custavam metade do meu salário de um mês. Mas eu não peguei fogo, porque fogo é rápido demais para quem merece sentir lentamente. Eu peguei algo muito mais eficaz. Uma mangueira. Liguei a água. Fria, direta, constante. Fui de peça em peça, encharcando tudo, molhando cada dobra, cada lã, cada couro. Sabia exatamente o que estava fazendo, porque um tecido queimado vira cinza, mas um tecido de grife molhado do jeito certo não volta mais. Quando terminei, parecia ter chovido apenas sobre as coisas dela. A água escorria pelos cabides, pingava no chão, formava poças. Peças que custaram o triplo da minha aposentadoria estavam deformadas, pesadas, arruinadas pela própria fragilidade. Depois, com a calma que se aprende com a dor, enfiei tudo em sacos pretos. Sacos comuns. Sacos que não combinavam com o tamanho do ego dela. E levei até a calçada. Coloquei tudo ali, no portão. Um monte de vida falsa sendo devolvida ao mundo exatamente como ela devolveu a minha. Peguei o celular, abri o contato dela e mandei apenas uma mensagem. Suas roupas estão na calçada, do jeito que deixou as minhas. 3 minutos depois, ela apareceu. Veio andando rápido, cabelo desgrenhado, chinelo arrastando. Quando viu os sacos, abriu-os com desespero, jogando roupas encharcadas no chão. Você é doente! Você destruiu tudo! Ela gritou. Eu saí na varanda, cruzei os braços. Não, respondi. Eu só devolvi. Ela ergueu uma blusa empapada, irreconhecível, deformada pela água. Olha isso! Isso é cruel! Eu inclinei a cabeça. Cruel foi você colocar fogo na minha história. Ela ficou ali, parada, respirando em soluços enquanto água escorria entre seus dedos. Todo o cenário parecia um espelho invertido da noite da fogueira. E eu senti, não vingança, senti justiça. Porque a vida tem uma forma engraçada de ensinar. Quem brinca com fogo molha o próprio orgulho. Alguns meses depois, a casa, reformada do meu jeito, finalmente parecia lar. Meu mural reconstruído, minha cama restaurada, minhas fotos devolvidas ao lugar de sempre. O silêncio agora era paz, não ameaça. Eu passei a manhã regando plantas no quintal, coisas que deixei de fazer quando a presença dela sufocava o ambiente. Meu filho me visitava com mais frequência. Ele estava mais leve, mais lúcido, quase redescobrindo quem era, sem o peso dela no ombro. E num desses dias ele me disse: Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci. Não era pedido de perdão, era reconhecimento, e isso bastava. Quanto a ela, sumiu da rua, mudou de bairro, virou assunto de cochicho em outras esquinas. Algumas amigas cortaram contato, outras fingiram que nunca a conheceram, e a investigação criminal dela ainda estava em andamento. Quando penso nela hoje, não sinto nada. Nem ressentimento, nem raiva, nem prazer, só certeza. Certeza de que ninguém pisa em você quando você sabe exatamente quem é. Certeza de que a justiça não grita, ela age. Certeza de que não existe idade para recuperar o que é seu. E, principalmente, certeza de que quem tenta apagar a luz dos outros acaba tropeçando no próprio escuro. Se você ouviu essa história até aqui, me conte nos comentários. O que você faria no meu lugar? E se já passou por algo parecido, se inscreva no canal, porque aqui a gente não engole humilhação. Aqui a gente vira o jogo, e vira bonito.